Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, assim como as vossas almas estão bem. Edmilson Silva, passando pela graça do Deus eterno, mais uma vez aqui no nosso canal, para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero fazer um comentário aqui antes da pregação, né, rápida a respeito das nossas plataformas. Nós estamos presentes aqui no YouTube, estamos no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Você pode nos encontrar com o nosso nome mesmo, Edmilson Silva, e lá estamos nós fazendo a obra de Deus. Todas as nossas plataformas, as nossas redes sociais, nós a utilizamos para anunciar a palavra de Deus. Aqui na internet, nós sabemos que a internet é um campo fértil, tem muita coisa boa. É claro que tem muita coisa ruim também, porque o maligno usurpou, né, as redes sociais para si, tomou para si aquilo que não pertence a ele, que pertence a Deus. Por quê que eu digo isso? Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Deus é o criador do universo. Foi ele que criou a tecnologia, foi ele que criou o céu, foi ele que criou a terra, foi ele que criou a comunicação, foi ele que criou a música, não é? Lúcifer era regente do coro celestial. Deus deu a ele esse privilégio, não é? Era perfeito em beleza e era um grande músico. E talvez Deus não tenha tirado essa capacidade dele, ele só está usando para o mal agora. A única paternidade que Deus dá para o diabo é que ele é o pai da mentira. O resto, tudo foi Deus que criou. Agora, o inimigo, ele pega e usurpa aquilo que é de Deus como se fosse dele. Ele pega a música, por exemplo, o único ser que deve ser louvado é Deus, né? As músicas devem ser direcionadas para Deus. Deus é que deve ser o alvo das letras das músicas. Mas o diabo, ele fez com que a mulher seja o alvo, né? A maioria das músicas são direcionadas para a mulher, algumas até fazem discriminações da mulher, desvaloriza a mulher, faz apologia ao crime, faz apologia às drogas. Então tudo isso acontece porque o diabo usurpou aquilo que não pertence a ele, pertence a Deus, né? E ele toma para si aquilo que não é dele, porque ele não criou, ele não tem nem a chave da casa que ele mora. Essa é a realidade. Porque Jesus, ele tomou a chave do Hades, do inferno, simbolizando ali a autoridade. Deus é que tem, o diabo, o inferno não tem porta, portão. Deus, ele tomou a autoridade. Ele tem autoridade no céu, na terra e também no inferno. Então, as redes sociais são férteis, tem muita coisa boa. Se você quer coisa boa para o seu crescimento espiritual, aqui você vai encontrar. Por exemplo, o nosso canal é uma bênção de Deus para a sua vida. Então, você que está nos vendo aqui pela primeira vez, assista até o final, se inscreva também no nosso canal, dê um like. Se não gostar, não tem problema, dê dislike. Importante, você faça um comentário. Se esse pregador não sabe pregar, mas participe de alguma forma. E se você quiser ajudar, levar a mensagem para mais pessoas, faça isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, ele disse assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações. É sobre a murmuração que eu quero falar rapidamente para vocês aqui. O mal que isso provoca na vida do murmurador. O que é a murmuração? A murmuração é um ato de insatisfação da pessoa em detrimento da ação de Deus realizada sobre a sua vida para lhe abençoar. Quer dizer, Deus está dando, Deus está fazendo, mas ele não consegue agradecer aquilo que Deus está fazendo por ele. Por mais que Deus faça, para ele ainda é insuficiente, para ela ainda é insuficiente. Vamos raciocinar comigo aqui. Lá no Egito tem uma nação, Deus falou para Abraão, disse: olha, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te farei uma grande nação. Os teus descendentes serão levados para um país estranho, e lá serão escravos por 430 anos. Depois eu irei e libertarei
a tua descendência e colocarei uma terra que emana leite e mel. Depois de 400, aí você sabe que Jacó foi com 76 pessoas, né? Durante aquele período de fome, quando Deus exaltou José. Aí em Canaã o pessoal estava passando fome e tal, e tiveram que ir para o Egito para escapar. Jacó, mais 75 pessoas, toda a sua família, os patriarcas. Chegando lá, né, José, depois daquele período, né, de oásis da sua vida ali no Egito, passou pelo sofrimento, tornou governador, agora nasce um rei, um faraó que não conhece a José e escraviza o povo, e isso aconteceu, né, por quase 430 anos, porque houve um período de bonança ali enquanto José estava vivo, não é? Mas o tempo que eles estiveram ali no Egito foi de 430 anos. Deus tira aquele povo, que ele estava trabalhando só pela comida e péssima qualidade, não tinha salário, não tinha fundo de garantia, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Trabalhava só pela comida. Deus vai, liberta aquele povo, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Jordão, destrói cidades e planta aquele povo. Né? Durante o traslado, Deus disse: olha, eu vou colocar vocês lá na terra que manda leite e mel, mas eu vou preparar vocês aqui primeiro, tem muita gente que não está preparado. E quando eles estão no deserto, ali eles começam a reclamar que não tinha nada para comer. Estamos passando fome, necessidade aqui e tal. Deus diz: tudo bem, vou fazer algo que ninguém nunca fez na vida. O quê? Vou mandar pão do céu. E fez com que pão fosse descido do céu para alimentar todo mundo, um pão chamado maná, que a própria Bíblia diz que tinha um gosto de coentro, algo parecido assim, que era uma delícia, era muito gostoso. Estavam passando fome. E eles começaram a se alimentar com aquilo ali. O maná era parecido com o nosso arroz, a gente não abusa, né? Se alguém disser que já abusou arroz, está mentindo, né? É coisa de Deus, ninguém abusa. Eu, pelo menos, né, como todos os dias, nunca abusei. O maná deveria ser assim, mas aí eles: olha e tal, estamos cansados. Só maná, maná, maná. Oxalá que nós estivéssemos lá no Egito comendo os pepinos e as cebolas. Eu não sei que pepino e cebola eles comiam lá na escravidão. Lá estava liberto da escravidão, estava em liberdade com a família, estava indo para uma terra prometida, onde Deus disse: ó, lá vocês não vão ter que construir casa, que as casas já estão construídas, lá vocês não vão ter que plantar vinha, porque lá as vinhas já estão plantadas aguardando vocês. Lá não precisa, mas eles preferiram reclamar. Ai, Deus mandou o maná. Agora o maná não presta, queremos carne, porque lá no Egito nós comemos, não sei de onde que eles comem essa carne lá no Egito. Porque a Bíblia diz que lá era sofrimento. Aí Deus disse: tá bom, diga para todo mundo que amanhã tem carne. Deus mandou codornizes, pequenos pássaros, como rolinha, pombinha, pombos, parecido. Pelaram, não é? Isso acontece com o murmurador, com o reclamador. Cuidado com esse negócio de ficar reclamando aí. Tudo aqui tá ruim, né? É carne de porco, eu queria era carne de gado. É carne de gado, eu queria era frango. É frango, eu queria era linguiça. Agora eu queria era peixe. Comendo a comida falando, tá comendo peixe falando: se tivesse aqui uma picanha. Não consegue agradecer a Deus, é sempre reclamando. É sempre reclamando da vida. Deus disse: olha, vou ficar de olho. Tá aí, carne para todo mundo. Pelaram as codornizes, acenderam o fogo, assaram, fizeram um grande churrasco ali naquele dia. Só que grande parte das pessoas não tiveram nem o prazer de engolir, de degustar a carne. Quando puseram na boca, Deus matou. Olha aí, seus murmuradores. Matou todo mundo, porque não conseguiram agradecer a Deus. É só reclamação. Deus dá uma camisa: o tecido não presta. Eu queria um tecido, um elastano, né? Eu queria uma ponto 40, me deram aqui uma ponto 30.
só reclama, não agradece a Deus pelo que tem. O nosso problema é que nós olhamos mais para aquilo que falta do que para aquilo que nós não temos, do que para aquilo que nós temos. Nós olhamos mais para aquilo que não temos do que para aquilo que já está conosco, não é? Nós temos que dizer: Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me deu. Agradeça, né? Agradeça por tudo que Deus fez por você. Vale a pena você dizer muito obrigado para Deus, porque senão você pode acabar finalizando a sua vida como aquele povo. Pode ser que não morra fisicamente, mas morre espiritualmente, perde o prazer, perde a alegria, perde a satisfação, não consegue se contentar com nada. A Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes. Isso não quer dizer que eu devo ficar pobre pro resto da vida sem ter nada. Mas aquilo que eu tenho está satisfeito. Se Deus quiser, Ele multiplica aquilo que eu tenho. Se Deus quiser, Ele me dá mais. Mas Ele quer que eu seja satisfeito com aquilo que eu tenho. Veja que lá no deserto, com 5 mil homens, afora crianças e mulheres, né, conseguiram para Jesus lá 5 pães e 2 peixes. Era para ele ter dito: o que é isso aqui, meu pai? Para uma multidão dessa, mas não, ele disse, levantou e disse: Pai, obrigado. Ele agradeceu pelos 5 pães e os 2 peixes. Tinha uma multidão de mais de 5 mil pessoas, só de homens. Há quem diga que tinha mais de 15 mil ali, mas ele soube agradecer pelo pouco que Deus deu para ele, e aquele pouquinho se multiplicou e várias vidas foram abençoadas. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, não murmure, agradeça, porque Deus, Ele é fiel para fazer acontecer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa. Peço que Deus prospere a sua família, que você saia dessa situação de escassez, que você saia dessa situação de miséria e que a mão poderosa e abençoadora do Deus eterno esteja com você, em nome de Jesus. Amém.